oportunista. Ele pegou, ele usou o Bolsonaro e se elegeu, e assim que se elegeu, foi uma espécie de cavalo de Troia. Entendeu? O Frota entrou e apunhalou o Bolsonaro. E não foi isso. Quem me apunhalou foi ele. Ele é que mudou as histórias comigo. O meu papo sempre foi reto com ele. Né? E aí, porra, eu fiquei de traidor. Os bolsonaristas desceram a porrada em mim, desceram, pô, me apedrejaram, tipo, virtualmente e medievalmente, entendeu? Foi um negócio medieval. É meio como eles fazem isso, é o que eles fazem, né? E aí foi porrada, xingando minha esposa, minha família, minha filha, o meu filho, o pau comeu, geral. Aí eu tomei a decisão, falei, pô, eu vou sair das redes sociais. Aí saí. Falei, caralho, vou mandar 500 mil embora. Mandei. Desativei a conta e desativei o Facebook. Porque por qualquer coisa que eu postasse ali, não adiantava. Era porrada o tempo todo. E aí eu entendi isso, falei, eu preciso me afastar. Né? Aí começou aqueles confrontos de rua também. Você passa na rua, os caras, traidor do Bolsonaro, caramba. E aí eu falei, bom, mas eu vou mudar essa história. E vou partir para cima. Eu não sou um cara de ficar apanhando quieto. Eu vou partir para cima. E aí fui partindo para cima. Também fui trabalhando bastante e honestamente. Né? E aí eu consegui superar esse tsunami que foi, né, essa minha briga, porque essa minha saída lá do bolsonarismo. Porque do PSL tudo bem. O problema é você sair do bolsonarismo. Porque não, você é o cara, pô, vamos falar, pode ter várias críticas, mas porra, a Carla Zambelli, meu irmão, ela 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela. Quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor. Sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu um microfone para ele, ele fez uma declaração para ela. Naquele momento, ele era o Sérgio Moro, né? Era o cara que combateu a corrupção. Foi por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Ele foi lá, fez uma puta de uma declaração para ela, e quando chegou 15 dias depois, 20 dias depois, que ele rompeu com o Bolsonaro, ele rompeu porque o Moro viu, ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo, mas ali como ministro da Justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro, e tem gravado aquela reunião dele, Bolsonaro viu e fala, porra, quem manda nessa merda sou eu tô pedindo pra fazer, se não fizer, tira quem não fez, ou então tira o ministro e olha pro lado. E o Moro aqui, tipo assim, ó, se você não fizer, eu tiro. Ele só não falou nessas palavras. E o Moro tava incomodado, porque o Moro, porra, muda o diretor da Polícia Federal. O Moro não. O diretor da Polícia Federal eu escolhi. Não, você tem que mudar. Porra, o cara tá enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro. Muda o diretor do Rio, muda a COAF. Porra, o Moro viu que não tinha como. Ele que tinha... Naquele momento ainda ele era a áurea da anticorrupção, ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras. Aí ele pede para ir embora. No dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas, ele virou o traidor, comunista, e os caras vieram pesado em cima dele. Por quê? O Bolsonaro, ele passa maior parte do tempo dele, cara, defendendo os filhos. Principalmente o senador da rachadinha. Dá pra ver lá, que aí parece que ele tá constantemente em apuros. E aí ele tá em apuros e ele pega, porra, liga lá e fala, porra, o Monark, cara, ele não tá resolvendo as coisas pro Flávio. Tira ele, bota lá no Acre. É assim que ele faz, é assim que ele atua. De uma maneira autoritária. Então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz por debaixo dos panos. E o COAF chegou. Ele... Muda o COAF, tira o poder do COAF. Entregou o COAF lá para o banco... o Ministério da Economia, né? O Banco Central, na verdade. Primeiro para o Ministério da Economia, depois, está certo, depois para o Banco Central. Aí, Polícia Federal. Porra, a Polícia Federal tá chegando, vai pegar o Queiroz. Porra, a Polícia Federal intimou o filho, o Flávio... Tira o diretor da Polícia Federal. Muda o cara do Rio de Janeiro. Quem é o cara do Rio de Janeiro? O fulano. Muda.
Então ele foi fazendo isso, e isso ele faz o tempo todo, porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país e ocultaram daqueles que ajudaram ele a chegar no poder. Então, é meio que ele bota a mão aqui para estancar essa água, vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim, ele fica aqui assim o tempo todo. E aí aparece um outro buraco. Aparece um outro buraco, toda hora, é o cheque da Michelle, é o Queiroz. Porra, o Queiroz foi descoberto dentro da casa do advogado. Do sítio do advogado, do cara que não era advogado, que agora é advogado, que ele passou uma procuração, e é filho, e é rachadinha, e é compra de mansão, e é compra de apartamentos, não tem... Quem comprou teu apartamento? Não, foi um amigo meu que me vendeu. Quem é teu amigo? É um policial. Pô, mas como é que o policial tem esse dinheiro todo pra... E aí é uma coisa atrás da outra. Porra, Queiroz, não, eu vendia carro. Porra, mas o cara, a imagem do cara lá fazendo a rachadinha. Não, eu vendia carro, não sei o que, coisa e tal. Isso tudo, cara, foi enfraquecendo. Então, esse nosso primeiro momento aqui, eu pergunto pra vocês, né, ou pro público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder falar isso para ninguém. Sim. Ele não vai poder falar. Então ele vai combater o Covid. Então isso muito menos. Então ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada para tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir pro debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um dicionário, ele é um poço de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. Sim. Ele é o cara que for debater com o Bolsonaro, e, o Ciro, entendeu? Casca grossíssima, Lula, com a vivência que ele tem, Dória, o caramba. Eu não tô. Esquece as críticas a cada um. Eu tô falando dos caras, meu irmão. O cara vai sentar. Vai sentar na cara do Bolsonaro, meu irmão. O cara vai sentar de 12 na cara dele a queima-roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. Ele não vai ter o que falar. Porra, você combateu a pandemia, Bolsonaro? Porra, com 500 mil de mortes lá, talvez, e eu espero que não, mas, porra, pode estar muito maior. Você combateu como, Bolsonaro? Tem 110 e-mails aqui, Bolsonaro, seu que você, da Pfizer pra você, e você não quis comprar as vacinas, que se ele tivesse comprado em agosto, talvez 80 milhões de brasileiros não tivessem morrido. Então é uma série de coisas que vai vir... 80 milhões é muito. 80 mil. 80 mil. Perdão. Não, sim. Só pra... não, tá certo. Melhor é corrigir do que esse cara achando. Corrigiu bem. Ele não vai ter discurso, ele vai chegar lá, vai ficar, sabe... ele vai entrar em choque. Não, eu também acho que ele é fraquíssimo. Ele vai entrar em choque, entendeu? E depois ele comprou aquela Covaxin da Índia lá por... 1000%. Pois é. 1000% mais caro. Hoje, o Osmar Terra, de novo, o Osmar Terra, aquele lá que a gente no início falou aqui, que foi o secretário de Cultura, né? O Osmar Terra, hoje, meu irmão, ele foi massacrado na CPI, porque os caras... Entendeu? Ele era super negacionista, né? Totalmente negacionista, contra a máscara, contra a vacina, contra o isolamento, contra tudo. E não adiantou ele falar que não, porque os caras hoje puxaram os vídeos e falaram, vamos assistir. Passaram um clipe dele, um clipe dele de uns 3 minutos, ele só... Falando as merdas que ele falou. Os caras relembraram a ele hoje. Foi? Eu não vi isso aí. Como que ele reagiu? Não, essa CPI, ela tá mostrando ao país realmente a verdade. Ela tá mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas... existe um ditado em Brasília, de pizza, que a CPI começa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o Arthur Lira tá abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse... É como se o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um fio e um joystick, e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Ciro Gomes, perdão,
não. O Ciro Nogueira, que é o chefe do Arthur Lira, que é o cacique do PP. Quem que é esse Ciro Nogueira? É um senador. É um senador? Senador do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no Centrão, né? E o Arthur Lira tá de presidente da Câmara, meu irmão. É muito alto a parada, entendeu? Então, o Bolsonaro hoje ele tem o domínio da Câmara. Ele, E o Senado, como que ele é? O Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco ele é mais low profile, ele é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... É um cara, advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI, que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau tá comendo na CPI violentamente, porque tá botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar. Porque se o cara mente, não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, igual o Osmar Terra hoje. O Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu, o que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer 2.000 pessoas, que ia acabar logo 3 meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Que, tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí? Eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e quem pega Covid é marica, e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu tô falando aqui. Isso tá tudo documentado, tá tudo filmado, gravado, né? Então, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem uma polarização entre esquerda e direita. O Lula surpreendentemente, o Lula está sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente condenado. Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estacar zero a investigação novamente. Mas, para ele se torna candidato. Sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a esquerda não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar essa história do Lula de novo, não, velho. Eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que te deixa aflito, Nilo? Porque, essa terceira via ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem Amoedo... O Amoedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Vai que ele até volta. há pouco tempo tinha Amoedo, Luciano Huck e Dória. Danilo Gentili falou que Danilo Gentili e Luciano... Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Então, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que... o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compra agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa levada. Contra o Bolsonaro eles compram o Lula, entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais do mesmo calibre, do mesmo perfil, entendeu? São os ídolos, são os mitos de dois polos, mas teve muita gente que votou no Bolsonaro que também votou no Lula no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro, né, para não votar no Haddad, e que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, exato. O Bolsonaro ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele ganhou porque veio uma fatia aqui
que ficou, porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui, que, né? Eu concordo plenamente. Só acho que, tipo, o Bolsonaro com certeza vai pro segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem a base forte ainda. E ele é presidente, né? Meio que tem a máquina na mão. Exatamente. E então a questão é quem que vai ser o que vai pro segundo turno com ele. A tal da terceira via o Lula, né? É isso que tá se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são Lula. Não, que são independentes, que não são nem de direita nem de esquerda. Se ele vencer na esquerda, cooptar a esquerda nesse sentido, e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir pro segundo turno. Sentido. A questão vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem, né? E eu não saberia te responder nesse momento. Eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque o negócio está muito difícil, tem uma pandemia, você vê, a esquerda foi para a rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua meio que, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. Porque perderam esse discurso, porque foram para a rua. Mas, cara, é necessário ir para a rua. Entendeu? É necessário, você só faz uma derrubada, você só atinge o grau de uma catarse e de um empurrão se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? Que você tem que ter uma magnitude Exatamente. Você lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma. 2013, aquilo foi uma catarse, sabe? Aquilo foi um negócio que, eu não vejo acontecer de novo nesse momento. E essa pandemia, ela veio para quebrar o país, né? Quebrou o mundo, mas aqueles países, né, que se prepararam, aqueles países que tiveram seus líderes, que foram líderes, que não foram negacionistas, que entenderam e acompanharam a ciência, que acompanharam a OMS, que acompanharam os médicos e etc., são países que estão fazendo show. Acabou de ter show em Lisboa agora com 6 mil pessoas. Nova York. Full Fighters fez agora em Nova York não, foi em Nova York? Não sei, eu sei que fez com 20 mil pessoas. Vai ter um do Bruce Springsteen em Nova York. Pois teve em Barcelona, já teve em Cancún. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, né? Tem lockdown por diversos cidades, estados e países, enfim. Mas os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com punho, eles seguiram uma rota, né? Uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, tá à deriva, a gente está à deriva, né? Essa vacinação pingada, que agora está pausada porque acabou, né? Né? Então é uma série de situações que preocupa muito o país. E teve alguns líderes no mundo, como o da Inglaterra lá, o Boris, que ele começou com um discurso parecido com o do Bolsonaro e do Trump. Exatamente. Mudou de ideia. Tem o próprio Trump, que, pelo menos comprou vacina pra caralho, né? Eles são um dos expoentes em vacina, né? Sim, então. Não, o cara vai doar agora 100 milhões de vacinas. Vai doar. Ele vai doar pro mundo. Da hora demais. Entendeu? Ele vai doar pro mundo 100 milhões de vacinas, sabe? Então, o Biden, né? E é difícil, cara, porque, eu entendo que esse momento, com toda essa... O Bolsonaro, ele não fez um governo tranquilo. Vocês, acompanham aí, enfim, leem e vê o tempo todo. É um governo intranquilo, um governo de muita confusão, de muito disse-me-disse, de muita porradaria, de muita puxada de tapete, traição, inversão de valores e etc e tal. Poucas coisas que se foi feita, de poucas coisas. E aí, no meio disso tudo, meu irmão, veio uma pandemia. Fudeu. Entendeu? A pandemia foi o caos. Eu vou falar pela minha área. Vamos falar da área de cultura, por exemplo. A cultura, por aquilo que eu te contei do Osmar Terra, do Bolsonaro ter diminuído a importância da cultura no país, de ministério para secretaria,
Ele colocou o Osmar Terra, depois não deu certo, aí veio o Henrique Pires, não deu certo, pegou um cara de um banco, o chamado Ricardo Braga, não deu certo o Ricardo Braga, aí veio um tal de Arthur Alvim, que gravou um vídeo meio... nazista. Nazista, aí, porra, esse cara foi ripado, aí ele trouxe a Regina Duarte, irmão. Que, porra, tem uma carreira brilhante na TV Globo, mas a gente sabia que pra ela não ia suportar aquilo como não suportou, ela foi enganada. E aí, porra, ela saiu, ela tá até hoje desempregada, porque ela pediu demissão na Globo, e o Bolsonaro prometeu pra ela a pinacoteca aqui em São Paulo, não deu a pinacoteca até hoje pra ela tá aí desempregada, e aí veio o Mário Frias, que, porra, é um ator... Né? E que hoje conseguiu um porte de arma, e aí ele anda armado dentro da Secretaria de Cultura com a arma na cintura. Ele e o secretário de fomento da Lei Rouanet também conseguiu um porte de arma. Então a cultura virou isso, né? Um bolsonarismo. E ela sofreu com isso, porque como já não vinha investimento, tinha essa confusão toda na cultura, sai secretário, entra secretário, sai Regina Duarte, entra fulano, o audiovisual, o cinema, as produções pararam. A Lei Rouanet parou com o teatro, com o show e etc e tal. Já vinha tendo esse distúrbio, essa confusão. Aí veio uma pandemia, irmão. Aí atingiu a classe artística, porque, pô, eu tava falando com o Maurício Meirelles aqui embaixo. Falei, e aí, porra, e o stand-up? Ele falou, meu irmão, fudeu, não consigo fazer stand-up mais. Porque, porra, stand-up é o quê? Aglomeração. Eu preciso de aglomeração, eu preciso de público, eu preciso de fila na porta do teatro, né? Aí o teatro fechou, os grandes patrocinadores se afastaram e aí a cultura, meu irmão, foi pro CTI, a cultura do país. Eu estou falando isso, não é só o eixo Rio-São Paulo, que sempre é mais privilegiado, não. Estou falando do Acre a todo o Sul, Sudeste, enfim. Isso... Parou, estagnou a cultura. Tanto é que as pessoas tiveram que tentar descobrir um jeito de fazer teatro em casa, teatro pela tela, e o cacete é quase. Parou. Confusão na Ancine, até hoje não definiram a Ancine. É um caos generalizado a cultura no país. E aí veio uma pandemia, meu irmão, amassou todo mundo. Você vê, não tem show, tem artista. Pô, ontem eu entrevistei o Digão, do Raimundos. Pô, o Digão falou pra mim, eu tô 1 ano e 4 meses sem botar o pé num palco. E a minha vida é palco. Eu gosto do palco, eu gosto de tocar e olhar pras pessoas, cara, ali, rindo, gritando, suada, e o cara... Porra, eu tô 1 ano e 4 meses, cara. Porra, eu tive que desfazer disso, tive que desfazer daquilo, tive que mandar embora fulano, e o cara... Isso ele que é uma banda que tem uma importância grande, mas você imagina... Porra, os sertanejos e o caramba. E também tem todo o pessoal que trabalha com eles, né? O cara que cuida da iluminação. Os hold, todo mundo. Então, assim, é uma indústria que é muito importante, ainda mais no Brasil, que a gente vive muito de cultura, né? Sim. E que foi realmente represado. Inclusive, o governo deveria fazer alguns incentivos aí para volta, né? Eu sou um dos autores, foi um dos projetos que eu fiz, sou um dos autores, junto com mais uma série de deputados também. Nós somos autores da Lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões, forçadamente, o Bolsonaro não queria, mas teve que engolir. Por força da lei. Não, ele teve que engolir. A gente conseguiu ganhar nos votos lá dentro, porque tinha muita gente do Centrão que foi pressionado pelos artistas do seu estado. O cara, porra, meu irmão, a gente tá morrendo aqui, tu vai votar contra? Aí os caras votaram. E aí esses 3 bilhões saíram para poder dar uma... apaziguada aí. Uma acalmada, dar um respiro, né? Só que muita gente, assim, os pequenos, não conseguem ter esse subsídio porque, cara, é uma ali, burocracia gigante. Tu tem que preencher, porra, 5 mil papéis e o caramba, provar não sei o que, coisa e tal... Porra, o cara que é pequeno, meu irmão, ele morre no meio do caminho nisso, entendeu? Então, os artistas maiores, os grandes artistas, os grandes escritórios, não. Ele tem uma junta de advogado, fala, como é que é o projeto? Como é que a gente tem que fazer para pegar capital, pegar patrocínio, caramba, qual é o artigo? Os caras montam tudo, entrega, vem o dinheiro. Montam tudo, entrega, vem o dinheiro. Os pequenininhos, que é o cara em casa, o palhaço,
Ele não consegue montar isso, cara, porque, porra, pede um monte de coisa, sabe? É uma outra coisa que eu até... Informações que até ele nem tem, talvez, de empresa. Eu até discuti isso em Brasília. Outro dia eu falei, cara, a gente precisa rever essa lei. A gente precisa ser menos burocrático e mais rápido, porque, pô, o cara tá morrendo, cara. Entendeu? O cara tá morrendo, literalmente morrendo de fome. Entendeu? O cara não tem o que fazer. Sim. O cara que vive, artista, ator, de teatro... Nem dá pra ir no farol, no carro, porque não tem carro na rua. Agora tem pra caralho, né? Mas ele depende do palco, ele depende, o diretor do cinema, dos filmes. Como é que ele vai filmar se, porra, não tem patrocínio, não tem apoio do governo? Porque o cinema no país, ele ainda tem uma grande parcela de ajuda... do Estado, né, via Ancine, etc e tal, é complicado, cara. E assim como a cultura, várias outras coisas também perderam. Você vai ver como é que vai ser agora restaurante, no Japão aí os Jogos Olímpicos, que vão acontecer agora, cara, porque eu trabalhei, fui relator da Lei 2824 que deu como na cultura, a gente conseguiu 1 bilhão e 600 mil para os atletas amadores, não profissionais e profissionais de alguns, não o profissional Neymar, entendeu? Mas o cara que o tá cara no do Remo, lá, esse cara, Melchior, sei lá, eu esqueci o nome dele, me corrija aí, mas o cara da canoagem Mequias, uma coisa assim. Pode crer. Desculpa, Mequias, se eu falei errado o seu nome, mas o cara ali, esse moleque, cara, porra, de repente, quando estourou tudo isso, Caixa Econômica tirou o patrocínio, o Banco do Brasil tirou o patrocínio, o governo tirou o patrocínio, o cara falou, como é que eu treino? Aí o cara as empresas viraram para ele e falaram, mas pô, tu vai treinar como? Se não tem público, não tem campeonato, não tem taça, não tem medalha, tu quer treinar para quê? Não vai treinar. E, pô, tiraram o time de campo. Assim aconteceu com milhares de atletas do país. Tanto atletas, eu nem sabia disso, quem me corrigiu até foi o Romário. O Romário falou, Frota, quando você estiver relatando isso, você chama de atletas, tem os amadores, tem os profissionais e tem os atletas não profissionais. Esses não profissionais você não coloca nessa leitura, nessa relatoria, porque não profissional é qualquer um. Entendi. E qualquer um vai chegar e vai falar, pô, peraí, eu também tenho direito, caramba. E isso é feito para o esporte. Claro. Né? Então a gente... Tem que ter um filtro, né? E a gente fez isso, eu me reuni com as 27 federações de todos os estados, enfim, nós fizemos um trabalho grande para poder salvar também essa parte, né, da população, que é a parte que ama o esporte, que vive do esporte e etc e tal. Então, foram 2 projetos que eu trabalhei durante esse processo da pandemia. Os caras não tentaram te tirar desse trabalho aí? Não, cara, eu fui escolhido como relator do esporte, não teve como me tirar. Não tem como. Não, até teria, mas aí vai de partido para partido, os partidos trabalham, os líderes, não, vamos botar o Frota lá no esporte. Na cultura, nós não precisamos de nada de aprovação, né? Porque nós nos reunimos e falamos, pô, a gente precisa salvar. Como é que vamos salvar? Vamos fazer uma lei assim, assim, e quando jogou essa lei tem um apelo violento. Como eu falei para você, o deputado ou a deputada lá, quando chega no estado dela, que ela desce, e aí? Como é que vai fazer? Todos os atletas profissionais que são bem conectados ligam para ela e falam, ó, essa lei é para você aprovar. Isso, tá? Foi isso que aconteceu. Entendi. Foi isso que aconteceu. Então as 2 passaram, sabe? E assim, eu me orgulho de ter participado disso junto com outros deputados também, porque foi uma maneira, né? É para isso que eu tô lá. De alguma maneira, para lutar, né, por essas saídas que o povo precisa. Foi para isso que você entrou na política? O que estava passando na tua cabeça quando... Cara,